Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz de Jesus possa nos envolver a todos nós, encarnados e desencarnados, nessa tarde em que todos nós aqui nos encontramos em busca do alento, dessas energias que nos fazem nos sentir melhor ao sairmos daqui. E hoje a nossa fala é Mãe, uma história de amor. Como amanhã é Dia das Mães, e então pensei nesse título, e eu peço permissão aos irmãos, a gente vai ler um pouco o Evangelho, né? Mas antes de iniciarmos, nós queremos dedicar essa nossa fala a todas as mães encarnadas e desencarnadas, mas principalmente, em especial, a duas Marias: Maria, Mãe de Jesus, Mãe Santíssima, Mãe amorosa de todos nós, e a outra Maria, que é minha mãe, já na pátria espiritual, e nós ficamos muito gratos pela vida, porque sem a mãe, nenhum de nós estaríamos aqui. Então, meu muito obrigado à minha mãe, que me oportunizou estar aqui, embora uma pessoa de pouca instrução, mas o espírito nobre, e nos passou verdadeiros exemplos, né, de humildade, de abnegação, de amor, porque a mãe, o sinônimo é amor. E eu peço permissão aos irmãos para que eu possa ler um trecho do Evangelho, o item 14, honrai pai e mãe, em que diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Isso está lá em Decálogo, e Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Esses eram os ensinamentos que Moisés recebera no Monte Sinai. E um desses ensinamentos está: honrai pai e mãe. E Kardec nos arremata mais à frente, aqui nessa lição, que honrai pai e mãe é uma consequência da lei geral, da caridade e do amor ao próximo. Como vamos amar ao próximo se não amamos aos nossos pais, à nossa mãe, ao nosso pai? É difícil, né? E hoje, em especial, nós vamos falar lá do item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. E eu peço novamente permissão, só para que a gente possa ler um trechinho e darmos continuidade à nossa fala. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria, as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. É uma pungente angústia essa, mas que pode melhor, nessa circunstância, revelar a coragem moral que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que há extrema aflição. Não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra sempre. Que mais consolador, mais encorajador que esse pensamento de que depende só de mim, de seu próprio esforço, abreviar o sofrimento, destruindo entre si as causas do mal. Mas à frente está assim, nesse golpe de vista, lançado sobre o conjunto, os laços de família, aparecem sua verdadeira luz. Não há
não são mais os laços frágeis da matéria, reunindo os membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam em se depurando, em lugar de se romperem pela reencarnação. É verdade, né, meus irmãos? Não há algo mais dolorido do que a ingratidão, né? A ingratidão que nos afeta de tal forma, é aquela dor que realmente nós não sabemos explicar, porque não há adjetivo comum para essa dor desse sentimento, principalmente daqueles que nós recebemos como filhos na atual reencarnação, porque quando viemos a essa abençoada escola terrena, a Terra, nós nos comprometemos com aquela constelação familiar, para que aqueles que vão estar sob a nossa administração, momentaneamente, nós nos comprometemos, como eles também, e chegamos aqui, muitas das vezes, nós repetimos os mesmos erros do passado, aquele filho que nós não damos limite, aquele filho que nós, na hora oportuna, no tempo oportuno, nós não pensamos em formatar os seus caracteres da sua personalidade. E mais tarde nós vamos chorar. Quando choramos aqui encarnado, ainda é dolorido, mas ainda buscamos uma solução. Mas o choro mais dolorido é aquele que, quando desencarnamos, só aí acordamos para os deslizes que ocorreram com a educação que demos aos nossos queridos, né? Mas, como Deus é amor, Deus é misericórdia, por isso que Ele nos oportuniza vir tantas e tantas vezes na Terra, reencarnando, para que a gente possa, de uma forma ou de outra, reparar aqueles nossos delitos passados. E hoje, então, com o advento do Espiritismo, onde nós já compreendemos de onde viemos, para onde vamos e o que nós estamos fazendo aqui, isso nos facilita muito a nossa caminhada. E para exemplificar esta ingratidão, nós trouxemos uma história, em alguns momentos eu vou ler para que eu não possa perder. Essa história é uma história verídica, acontecida em Salvador, que nos traz o nosso ilustre Divaldo Pereira Franco, escritor, orador, e ele conta que há muitos anos, durante as atividades da sua casa, o Centro Espírita Caminho da Redenção, lá em Salvador, Divaldo estava em uma atividade de bioenergia através do passe coletivo. E quando de repente ele percebe, no meio da multidão, porque ali lotava, né? A sala realmente ficava muito cheia. De repente emanava uma luz que bailava alegremente no ar. E ele aguçou a sua vista espiritual, e aí ele nota que a luminosidade colorida era gerada por uma senhora de aparência muito simples, né? Terminou a atividade, ele foi ao encontro desta senhora e perguntou há quanto tempo ela participava dessas atividades no Centro Espírita. Ele disse: há muito tempo, seu Divaldo, mas eu nunca quis me aproximar do senhor, porque eu sou uma pobre coitada. E o Divaldo então a convida para essa atividade socorrista, né? E imediatamente ela, muito feliz, ela aceita. E Divaldo pede que ela faça um rápido curso de passe, né? E lhe dá um evangelho de presente. Ela estava muito feliz, né? Terminou o curso, né?
E já foi ao campo para trabalho, se comprometendo com Divaldo, que era a maior alegria dela naquele momento, era servir. E assim foi com aquele evangelho. O tempo passou e de repente ela retorna novamente à presença de Divaldo. Muito feliz, ela disse: seu Divaldo, esse é o segundo momento mais feliz da minha vida. E estava com o canudo debaixo do braço. Ela havia feito Mobral, tinha Mobral, agora não tem mais, né? E que era alfabetização. E Divaldo, seu Divaldo, eu não sabia ler, eu não era alfabetizada. Aí que Divaldo então se dá conta da mancada que ele havia presenteado ela com o evangelho. Mas enfim, foi uma forma que ela foi procurar. Veja só que nobreza de espírito, né? E ele disse: mas como é que a senhora fazia então, quando ia visitar as pessoas para ler? O senhor me colocou numa saia muito justa, né? Eu pedia para outro ler. E quando alguém também não sabia, como eu sempre fiquei atenta às lições que o senhor nos passava, eu explicava, eu dizia que eu ia explicar aquilo que a irmã não estava entendendo. E eu explicava. E o senhor não vai acreditar que eu fui a oradora no término do curso. Como o senhor sabe, né? Espírita não gosta muito de falar, né? Quando começa a falar, a gente tem que dizer assim: para que já chegou, né? E assim continuou a caminhada dessa senhora. O tempo passou muito tempo. Divaldo, um homem extremamente ocupado, né? Como nós sabemos, né? Sempre foi. Passado alguns anos, Divaldo é chamado às pressas, a casa da dona Gertrudes, assim ela se chamava. E ele foi. A dona Gertrude já nas últimas, né? E ela disse: seu Divaldo, eu preciso contar meu segredo para o senhor. Eu disse: mas minha filha, você sabe que na doutrina espírita não existe confissão. Ele disse: não é confissão. Eu só vou dividir com o coração amigo aquilo que eu guardei comigo a vida toda. E ela disse: o senhor sabia que eu tenho um filho? Meu filho é médico. Eu vou lhe contar a minha história. Ela, uma negra linda, quando jovem, apaixona-se por um jovem, o que é normalmente comum em todos os jovens. E naquela época, né, a tal prova de amor que o homem queria que ela desse. E, embora fosse pobre, mas era de uma família de moral. E ele insistiu, enfim, chegaram as vias de fato, e com o tempo ela engravidou. E ela chega para ele, já estava noiva dele. Ele disse: olha, fulano, eu estou grávida, vamos ter um filho. Como vamos ter um filho? Mas esse filho não é meu. E ela ficou espantada com aquele homem, não parecia mais que era o seu noivo. Ele disse: como? Ele disse: não, você foi muito fácil. Como é que eu vou saber que esse filho é meu? Aí ela ficou decepcionada, né, com o caráter daquele homem que de verdade ela não conhecia. E ele então disse: ou você aborta ou fica comigo. Ela simplesmente deixou e ficou com seu filho. Criou esse filho como lavadeira e também como vendedora de acarajé na Bahia. O tempo passou, a sua família a colocou para fora de casa, porque filha solteira em família de moral naquela época não ficava, ia para a rua mesmo, né? E o que ela ia fazer? Ela realmente passou muita necessidade, né? E o seu filho então, já com 4 anos, né? Um dia ela vai levar uma roupa para uma senhora, em casa de pessoas ricas, e ele vê a criança, uma criança lendo, e ele fica fascinado. Diz: mãe, o que é aquilo? E ela explica: não, meu filho, ali são livros em que a gente viaja, né? Naquelas leituras, né? Diz: mãe, eu também quero aprender a ler, eu quero estudar. Então, tinha uma amiga também que tinha uma condição melhor, começa a alfabetizá-lo. E essa amiga, ela fica estupefata, né, com a inteligência desse menino. Então ela o matricula em um colégio. E aí ele vai.
Aí chega um momento que ele diz: mãe, 11 anos, já tinha terminado o primário, e ela disse: meu filho, está na hora de trabalhar. Ela disse: mãe, eu vou te pedir uma coisa, eu quero ser médico. Mas como é que tu vai ser médico? Pobre e ainda negro, como que nós vamos conseguir? Mas ela era uma mulher guerreira, e foi, trabalhou. Ele também se esforçou muito, passou no vestibular e foi estudar, já cursando medicina. E ele era bem negro. Imagina aquela lavadeira, a gente lembra que aquelas lavadeiras, quando lavava aquela roupa branca, chegava de branco e ficava azulado, né? Então ele era chamado lá no hospital, na universidade onde ele estava estudando, de mosca no leite, porque a sua epiderme e a sua roupa muito branca. Um dia ela está na Praça de Salvador vendendo seus acarajés, quando chega um homem bem apessoado e conversa vai, conversa vem, e ele se apresenta e diz que ele é médico. Aí ela disse: mas você não conhece um rapazinho assim. Mosca no leite, todo mundo conhece, ele é meu aluno de anatomia, ele é muito inteligente. Ela disse: não, porque ele é meu afilhado. Ela não quis dizer que ele era filho. E se eu podia ajudá-lo, dar uma força, eu disse: sim. E o senhor pode vir aqui comer acarajé durante todo o tempo que ele estiver cursando a universidade. E esse médico então dá-lhe um cartão para que o seu filho vá procurá-lo. Chegou em casa, deu o cartão e foi. Exatamente, ele o procurou. Continuou trabalhando com esse médico. E no final já do curso, para se formar, a mãe muito feliz, né, que meu filho vai se formar, como toda mãe, né, que não fica feliz, né, da formatura do seu filho. E ela comprou aquele vestido, naquela época usava-se lamê, né, amarelo, né, mandou esticar o cabelo, comprou um sapato de salto alto e comprou seu anel de formatura à prestação. Então, no dia aprazado da solenidade, ele chega para ela e diz: mãe, eu sei que tu está muito feliz porque eu estou me formando, mas eu tinha duas coisas para te pedir. Eu não quero. Isso pode pedir, meu filho. Eu sei que tu não vai ficar brava, né, mãe, se eu te pedir para te não ir na minha formatura. Pensa bem, eu já tenho essa cor, tu também. A nossa condição social não permite. Tu com esse vestido ridículo, esse cabelo desse jeito, como é que eu vou me apresentar lá? Aí ela entendeu naquele momento que o seu filho tinha vergonha, né, dela. E ela ficou, parecia que tinha enfiado um punhal em seu peito, né? E disse: e a segunda? Eu estou noivo da filha do diretor da clínica e eu não vou precisar mais vir aqui. Eu não venho mais para esse lugar horrível. Eu vou deixar meu cartão, que era da clínica que ele já ia clinicar, e um talão de cheque. Não precisa tu ir lá. Quando tu ficar doente, tu só me liga e eu dou um jeito. Mas não vai lá, porque nem doutores, tem pessoas de nível superior e realmente vai ficar uma situação muito constrangedora. Ela aceitou. Ele disse: seu Divaldo, se eu não fosse espírita, naquele momento eu me dei conta daquele filho muito orgulhoso, daquele filho que tinha vergonha de mim. Mas eu aprendi com a doutrina espírita que era aquele filho que eu precisava para evoluir. Eu quero que o Senhor diga para ele que eu o amo, porque eu estou indo, os irmãos já estão aqui me esperando, e o Senhor ele vai lhe procurar, porque todos aqui me conhecem. Ele vai saber e vai lhe procurar para dizer, para perguntar o que eu disse. O Senhor diga que eu o amo. E isso já quase de manhã, às 5 horas da manhã, ela desencarna nos braços de Divaldo. Naquela época a tuberculose era um horror, né? Então queimaram toda a casa
Aí enterraram, o terreno ficou ali. O tempo passou, não demorou muito, ele foi atrás do Divaldo. Seu Divaldo, você atendeu? O senhor é o Divaldo? Eu sou fulano. O Divaldo já de cara já identificou que ele era o filho da dona Gertrude. Ele disse, sim. O senhor trouxe alguma coisa, alguma fala que ela tenha deixado para alguém da família? Algum recado, alguma coisa? Divaldo olhar para ele. O que o senhor é dela? Não, não sou nada. E se eu lhe digo, os seus pacientes, você revela a qualquer um o que lhe é falado lá em sigilo? Eu também sou médium. Todas as conversas aqui são sigilosas, a não ser que seja um filho ou um parente muito próximo. Mas isso não é nada, né? Não, não sou nada. Aí ele viu, já estava meio ríspido, né? Meio raivoso, e saiu. Demorou muito, passou uns dias, ele voltou. Aí disse, o senhor lembra de mim? Edivaldo, como eu vou esquecer de você? Impossível, né? Se eu lhe disser, tornou a perguntar a Edivaldo, você é filho, você é sobrinho, o que você é dela? Ele disse, é um absurdo eu lhe dizer que eu sou filho. Aí o Edivaldo disse, um absurdo não. Aí ele retoma novamente a fala e diz, não, eu sou o filho dela. E começa a chorar, né? E Edivaldo disse, não, ela só disse que o ama. E nisso ele percebe que a sua amiga Gertrude está adentrando naquele momento e o abraça, né? E ele vê como aquela mãe está feliz, né? E ele disse, Edivaldo, na sua religião a gente perdoa? E sabe, meu filho, o perdão é sempre, a todo momento. Nós perdoamos e somos perdoados. Mas o que eu posso fazer para que possa diminuir toda essa minha falha? Eu fui um péssimo filho, né? A minha mãe deve ter passado muita fome, muita necessidade para que eu me formasse. O que eu faço? Ele disse, olha meu filho, a sua casa foi queimada, mas o terreno está lá. Construa uma clínica e vá auxiliar aqueles mais pobres. Ele aceitou, construiu uma clínica. E uma vez por semana ele ia. Aquela vez que ele saiu dizendo que ele não mais voltaria, ele voltou voluntariamente, né? E ele passou a ser o médico dos miseráveis. Conta Edivaldo que depois era um médico de muito renome, tinha muito dinheiro, ele deixou o seu consultório e só começou a clinicar ali, no meio dos pobres. Tornou-se espírita e desencarnou, mas a clínica, no nome da Gertrude, continua lá nesse local dos alagados, né? Era uma terra, era um lugar em que as pessoas iam e invadiam, né? Veja só, o amor de mãe incondicional. Ela em nenhum momento ela se queixou, em nenhum momento ela dizia ou disse, eu não te perdoo por tudo que me fizeste. Mas ele, filho ingrato, ele se tocou, caiu a sua ficha e ele foi em busca de fazer algo bom em prol daquilo que ele fizera de errado e conseguiu, porque é só no bem, é só fazendo bem é que nós vamos diminuindo esse lastro, né, de equívoco que nós cometemos no nosso passado, né? E as mães adoráveis, né? As mães que amam só pelo fato de amar. Quando Jesus diz a Maria de Magdala, vá, cuide dos seus filhos, ame-os. E ela diz, mas Senhor, eu não tenho filhos, eu não posso tê-los. Diz, ame os filhos de outras mães. E as mães são essas, né? A mãe não só ama os seus filhos, ama os outros filhos das mães também. A partir do momento que nós compreendermos este amor incondicional, de amar os filhos das outras mães, como se eles fossem os nossos próprios filhos, né?
o nosso mundo começa a dar passos muito largos no caminho da regeneração. Que todos nós, meus irmãos, tenhamos um dia de mãe muito feliz. Que as nossas mães, elas nunca nos abandonam, nem as mães encarnadas e nem as mães desencarnadas, porque a vida continua. O amor grandioso desse ser iluminado que nos oportunizou a vida, ele está sempre solícito, pedindo e rogando por todos nós. Ai de nós, se não fossem esses anjos tutelares que nos amparam, que nos envolvem, que nos acarinham. Que Jesus nos abençoe, que Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que ela possa iluminar os nossos corações e as nossas consciências, para que filhos ingratos, não façam mais parte dessa nossa história. Que só tenhamos a ter conhecimento de filhos amorosos, de filhos gratos pela oportunidade da vida. Muita paz a todos. Feliz Dia das Mães.